E aí galera, beleza? Estou de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser a continuação dos nossos vídeos de efeito. Vai ser nossa última aula de efeito, né? Vamos somar duas no básico de estrada. Então, para quem não me conhece, eu sou o Xuxa e esse é seu Project Slide. Galera, vamos lá. Primeiro eu vou ensinar para vocês grupo, depois bloco, depois wing, beleza? Então vamos lá, para vocês entenderem o conceito de grupo. Grupo é quando você faz o agrupamento para você acender aparelhos juntos, seguindo uma ordem matemática e seleção. Vamos supor que eu fiz uma seleção assim, da esquerda para a direita, certo? Ou seja, uma seleção crescente, do 101 até o 112. Vamos supor que eu quero dividir em dois grupos. O que eu ia estar fazendo aqui? Eu ia estar fazendo exatamente isso, ó. Selecionando um sim ou não, certo? E acendendo dessa forma. Por quê? Porque eu quero dois grupos. Então eu tenho o grupo 1 e grupo 2. Então ele vai acender primeiro esse e depois esse. Vamos fazer o teste, ó. Fiz a seleção por linha. Dimmer. Vou deixar essa curva aqui que é mais fácil da gente ver. E deixar um tempo pequeno que é mais fácil da gente ver. Vou vir aqui e vou colocar um grupo de 2. Ó. Exatamente o que eu fiz, tá vendo? Vou deixar o efeito mais rápido um pouquinho, né? Senão ninguém merece. Então tá aqui, tá vendo? Você pegou, conforme você fez a seleção e dividiu em dois grupos, certo? Você vai ter dois grupos de 6. Então ele intercala a seleção. Por isso que se chama grupo, certo? Se eu pegar vamos aumentar um pouquinho, dizer que eu quero fazer 3 grupos, certo? Se eu quero fazer 3 grupos, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que acender primeiro esse vai ser o primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. Daí esse vai vir para o primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. Primeiro grupo, segundo grupo, primeiro grupo, segundo grupo. Então eu vou acender essa linha primeiro, depois essa linha, depois essa linha. Vamos testar? 101 para o 112. Vamos pegar o efeito, ó. Vou colocar um grupo de 3 e vou fazer o efeito, ó. Viu? Então, quando você faz um grupo de 3, você tem 3 cenas. Se você fizesse um grupo de 4, certo? Se você quisesse 4 grupos, você ia reagrupar isso daqui, ó. Isso daqui ia vir para cá, esse para cá, esse para cá, esse descer para cá, esse vir para cá, esse subir para cá. Você não vai ter que fazer nada disso. Daqui eu estou fazendo só para mostrar para vocês, tá, gente? Não precisa ter medo, não. Daí, ó, a hora que eu fizesse um grupo de 4, ó, acendeu 4 vezes, ó. A quantidade de aparelho acendeu 4 vezes. Daí, ô Xuxa, se eu fizer um grupo de 5, daí vem aquele conceito. 5 não é dividido por 12. Você não consegue dividir 12 por 5. Então, quando você cria um grupo de 5, você vai criar um grupo manco. Porque vai acender dessa forma aqui, ó. Ó, você vai ter 3 aparelhos, depois 2, 2, 2, ó. Mudar para um grupo de 5 aqui, ó. E acender esse. Depois ele ia perder a sincronia, tá vendo? Porque você não tem os aparelhos aqui. Você teria que ter 15 aparelhos para você fazer grupo de 5. Certo? Lá no 3D, ó.
Então, ou seja, quando você vai fazer os seus grupos, você quer fazer feito por grupo, o legal é você saber esse detalhe, que você tem que pegar a quantidade de aparelho que você tem na linha e fazer uma conta se a quantidade de aparelho que você está fazendo, quando você está fazendo os seus grupos, se você tem aparelhos suficientes para você fazer uma coisa simétrica, para ficar legal. Entendeu? Então vocês entenderam já o conceito de grupo, certo? O conceito de bloco, ele é diferente do conceito de grupo, porque o bloco você agrupa os aparelhos. Vamos supor, quando eu fiz um grupo de 2, ele dividiu 6 e 6. Agora, se eu fizer bloco de 2, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai acender esses dois juntos, esses dois juntos, esses dois juntos, fazer zigue-zague fica mais fácil. Então ele vai vir assim, esse, depois esse, em grupo junto. Porque o bloco, ele agrupa lado a lado os dois aparelhos selecionados. Então se eu vim aqui mudar, tirar os grupos e colocar um bloco de 2, ó, ele faz os blocos. Se eu fizer bloco de 3, entendeu? Vai ser a mesma coisa, ó. Vai acender de 3 em 3. Ó, bloco de 3. Vai acender de 3 em 3. Certo? Eu vou pular o 4 e vou fazer já o de 5. O de 4 a gente já sabe que vai funcionar, ó. O de 5, ele vai ficar exatamente a mesma coisa, ó. Ele vai ficar manco. Quando você faz bloco de 5, o que, que a mesa vai fazer para você? Ela vai pegar e vai deixar, tá vendo? Ó? Pegar 5, 5, só que ele vai pegar essa sobra aqui e vai somar junto com a primeira linha, certo? Ó, vou colocar um bloco de 5 aqui, ó. Ó, ele vai somar com a primeira linha. Se eu fizer bloco de 6, certo? Ele vai pegar e vai fazer isso daqui, ó. Ele vai jogar esse aparelho aqui, ó. Para cá, ó. Ó. E esse daqui para cá, né? Porque são 6 e 6. Eu tenho aí a divisão, certo? Se eu pegar e fazer 7, ele vai simplesmente pegar esse daqui e passar para cá. E vai diminuindo o valor aqui, até chegar no 12. Então, o bloco, ele fica legal fazer também de uma forma que você consiga fazer divisão. A diferença está aí. Quando você estoura o número de grupos, ele vai tirando um do último grupo. Quando você estoura o número de bloco, ele pega e vai somando o restante com o primeiro bloco. Entendeu? Essa é a diferença que a gente tem aí de fazer grupo e bloco quando não é simétrico, quando a quantidade não vale. Lembrando que tanto para grupo quanto para bloco a seleção importa. Eu vou dar um exemplo, ó. Eu vou fazer uma seleção diferente aqui, eu vou fazer um grupo diferenciado, ó. Vou chamar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Deixa eu salvar esse grupo aqui, ó. Vou chamar o grupo, vou dar um take select que a gente já aprendeu e vou fazer bloco de 2. De 2 a 2, ó. A hora que eu chamar o efeito, ó, o primeiro que eu selecionei com o último que eu selecionei. Então não é o bloco, ele não pega aparelho lado a lado, ele pega o primeiro selecionado com o segundo selecionado, com o terceiro selecionado com o quarto selecionado, entendeu? Ele cria dessa forma.
Então, a seleção vai influenciar. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, deixa eu descer aqui para a gente poder ver melhor. Ó. Se eu selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vim aqui dar um Take Selection, ó, como vai mudar o efeito. Porque ele está selecionando lado a lado conforme a sua seleção. Então a seleção importa. Para o grupo a mesma coisa. Para o grupo funciona da mesma forma. Se você tivesse selecionado dessa forma aqui e fizesse um grupo, ó, vou colocar um grupo de 3, ó. Pode ver que o efeito não vai ficar simétrico porque ele está indo pela seleção. Ó, se a gente reagrupar da forma que a gente selecionou, a gente não selecionou um, ó. A gente selecionou primeiro o 1, depois o 7, depois o 2, depois o 8, depois o 3, depois o 9, depois o 4, depois o 10, depois o 5, depois o 6, depois aqui, ó. Ó, como a gente criou a simetria. Lembrando que nosso efeito tá nos blocos, tá vendo? Se eu mudar aqui, ó, para grupo, ó, eu tenho a seleção feita, certo? Só que lá no 3D ele tá torto porque tá pela seleção que a gente fez, certo? Aqui eu mudei a seleção para a gente poder enxergar, mas o certo está sendo aqui, ó. O 1 aqui, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, certo? Então vamos lá. Então vocês já entenderam o conceito de bloco e o conceito de grupo, beleza? Agora a gente vai fazer o conceito que é wing. Vou fazer a seleção simples, vou chamar os aparelhos Take Selection e vou colocar agora um wing. Ó. Vou deixar, não tem grupo, não tem bloco, eu vou colocar um wing de 2, certo? Chamei o efeito. O que a wing faz? Certo? Você olhando aqui você já sabe. Ela divide o seu grupo em 2. Ela divide o seu grupo em 2 e espelha o grupo. Ou seja, a wing vai pegar o primeiro aparelho que você selecionou junto com o último aparelho que você selecionou. Primeiro com o último. O segundo com o penúltimo. O terceiro quanto penúltimo. E assim por diante. Então a wing, ela vai fazer isso. Certo? Por isso que chama wing, tá vendo? Ele fica no formato de uma asa. Então é sempre o primeiro com o último, entendeu? O segundo quanto penúltimo, na sequência. Da mesma forma que você soma grupo e bloco, a wing é importante você também saber fazer o cálculo. Por quê? Vamos supor que se você coloca um wing de 3, certo? Vou colocar 3 aqui, ó. O que ela está fazendo, ó? Ela está pegando, ela dividiu os seus aparelhos em 3 grupos, certo? Ela pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9, 10, 11, 12, ó. Vou deixar ele ligado aqui, funcionando, tá vendo, ó? Daí, ó, ela dividiu, ela fez a wing aqui dentro dos 8 primeiros, certo? Ó, deixa eu colocar aqui para você ver. Ó, ela fez a wing dentro desse daqui e os 4 que sobrou, tá vendo? Ela espelhou assim. Então você criou tipo
um gráfico, tá vendo? Ó? Só que para a Wing, como o legal da Wing é abrindo ou fechando, não é muito legal você fazer ela de número ímpar. Eu dei um pause aqui, arrumei de novo os 12, ó. Então, fazendo o espelhamento de 3 acontece o que vocês acabaram de ver. Agora, se eu fizer simetria, que é no caso de eu ter 4, ó, 12 é dividido por 4. Então, você consegue dividir 12 aparelhos por 4. Se você fizer 4 wings, o que ele vai fazer para você? Ele vai dividir em 2 segmentos. Ele vai pegar os 6 primeiros aparelhos, vai criar o wing aqui, ó. Vai fazer isso, ó. Vai pegar os próximos e vai fazer isso daqui. Então, você vai ter essa forma de acender, ó. Vamos testar se eu estou certo, ó. Wing de 4. Deixa eu deixar a seleção toda, ó. Tá vendo? Daí ele vai criar 2 asas para você. Então, essas contas é importante você saber fazer para você conseguir chegar num efeito legal. Lá no 3D, ó. É como se tivesse espelhado. Esse meio com esse daqui espelhado, esse meio com esse daqui espelhado, certo? E por último, para a gente finalizar a aula aqui, existem as combinações. Por exemplo, ó, eu vou voltar para 2 wings, ó. Daí a gente tem a asa maior, né? Vamos finalizar aqui a asa. Ó, eu posso entrar no efeito e colocar um bloco de 2, ó. Eu posso somar. Ó, vou vir aqui e vou colocar um bloco de 2, ó. Ó lá. Agora somei 2 em 2. Como minha linha de 6 aparelhos, eu consigo dividir em blocos de 2, ou seja, eu consigo 6 é dividível por 2, fica legal o efeito. Se eu colocar bloco de 3, ó, ainda vai ficar legal o efeito. Ó, 3 e 3. No caso aqui está acendendo 6 pelo fato de que é 2 lados, né? Mas está acendendo 6 aqui em cima também, entendeu? Se eu colocar 4 ó, no bloco, ó, ele já vai começar a quebrar. Mas ainda assim, nesse caso aqui ainda vai ficar legal. Que vai acender, olha lá no 3D, ó, como fica legal. Vai acender as pontas e o meio, tá vendo? Então você cria um efeito diferente aí, usando o bloco e o wing. E o grupo também não pode deixar de faltar, né? Se você colocar o grupo, ó, colocar um grupo de 2, ó, ele vai intercalar, tá vendo? Um grupo de 3, ó, ele vai criando, ó, as intercalações. Então você consegue fazer aí grupo, bloco, tudo misturado, entendeu? Pela quantidade de aparelho que você fez. O que eu aconselho para vocês é o seguinte: monta para vocês aí na casa de vocês, tipo assim, uma linha com 24 aparelhos. Daí vê os múltiplos de 24. Monta uma linha com 32 aparelhos, vê os múltiplos de 32, certo? Monta uma linha ímpar para você ver como já fica mais difícil de você fazer efeito, entendeu? Simétrico. Fica um pouquinho mais complicado de você usar linha ímpar. E vocês vão testando aí, beleza? Então vamos finalizando por aqui nossa aula de efeito. Foram 2 aulas. Se você não assistiu a aula anterior, tem uma aula anterior dessa que explica já bastante coisa sobre efeito. E é isso aí. Só uma curiosidade aqui, como aqui não é um curso avançado, eu só vou fazer uma curiosidade para vocês. Se você tiver dúvida de como está a sua seleção, você entra no seu efeito, clica em Show Selection, certo? Daí você dá o highlight e vai navegando. Daí você vê como que está a seleção. Você consegue na mão ver
quais os passos que o seu efeito vai dar, entendeu? Baseado na seleção. Ó, se eu tirar o ing, ó, se eu tirar o ing daqui, ó, chamar o efeito e dar um show selection, ó, já não vai mais vir no formato wing, tá vendo? Ele vai mostrar como que está a sua seleção. Às vezes o efeito fica torto e você não sabe o porquê. Daí você vem nesse show selection, daí você descobre que na hora de selecionar, você selecionou o grupo errado. Por isso que o efeito não se portou da forma que você pensou. É bastante importante esse show selection, beleza? E daí eu não podia deixar de mostrar para vocês. O resto, que engloba efeito, se vocês tiverem curiosidade, é só entrar para o curso avançado que a gente vai estar mostrando para vocês tudo que acontece aí, beleza? Um abraço, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de avaliar, não esqueça de deixar o like e até a próxima.